Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje é sexta-feira, na verdade não é sexta-feira, é sábado, mas eu gosto de fazer de conta que é sexta-feira, para que daí eu possa falar de música, né? Como é cultural aqui nas minhas sextas-feiras e aparentemente agora os sábados também, fazer o quê, né? E daí hoje a música que eu decidi tá trazendo aqui a letra, né, compartilhando com a audiência e também depois discutindo um pouco do que ela fala. Na verdade, é uma música que nem é tanto assim, eu nem escolhi ela tanto por causa da letra dela, porque basicamente ela é uma música assim romântica no sentido mais simples e óbvio da palavra. Mas eu escolhi ela porque eu gosto muito dela, em questão assim, quando eu ouço ela, né, quando eu boto ela pra rodar quando eu tô escutando, eu aproveito muito essa experiência, é uma música que eu acho sensacional. E ela é uma música romântica, não tem muito o que falar a respeito dela além disso. Pode ter assim uma margem para interpretação, né? Tentar transformar ela em algo menos literal e tentar relacionar alguns dos termos, algumas das passagens em outra coisa além do romance conjugal, do romance amoroso, né? De pessoas que estão apaixonadas, digamos assim, mas de forma óbvia é a forma como a maioria das pessoas vai interpretar ela, né? O nome da música é Here is the House, Here is the House, quer dizer, aqui é a casa, né? Aqui é a casa e a banda que toca essa música se chama The Pitch Mode, né? Essa é uma banda que ela é muito famosa, talvez nem todo mundo que tá me ouvindo saiba disso, mas ela é uma banda muito famosa dentro de alguns grupos, né? Pra começar, ela não é realmente uma banda de rock, né? Tipo, dá pra chamar talvez assim de rock eletrônico, rock alternativo e tal. É uma banda que se formou nos anos 80, mas o estilo deles é muito mais assim, o pop, um pop britânico, acho que é britânico, né? Posso estar errando, mas acho que é um pop britânico ali, daquele estilo new wave, synth pop também, sabe? É um estilo musical assim que tem bastante teclado, bastante uh, sintetizador, né? E também, além disso, realmente acredito que eles são bem populares assim dentro do pessoal que escuta rock, que escuta metal, eles identifica já com o lado gótico da coisa, sabe? Por algum motivo, mesmo que The Pitch Mode não seja necessariamente uma banda de rock, e realmente não é, né? Eles, como eu falei, ele tá muito mais, pra mim, mentalmente eu defino como um synth pop, digamos assim, sabe? Porque é assim que os meus ouvidos interpretam, né? Mas de qualquer forma, é uma banda muito famosa. Eu, particularmente, não ouço muitas músicas deles, né? A música que eu mais ouço é essa daqui, sou muito, muito fã, gosto muito dela, acho sensacional. Mas também eu nunca peguei e fui ouvir toda a discografia, né? Quem sabe eu fosse gostar de várias outras faixas, mas essa aqui é a música que eu quero falar aqui com vocês hoje. E, além disso, talvez eu fale de outra música deles no final, né? Por que que talvez eu bote duas músicas nesse programa? É que, pra mim, quando se fala de The Pitch Mode, a música deles mais óbvia a ser comentada é uma música chamada Enjoy the Silence, né? Aproveite o silêncio. E realmente é uma letra muito boa, é uma música fantástica, mas tipo, eu ouço ela muito em cover, sabe? Porque realmente é o tipo de música que muita gente gosta, muita gente é apaixonada, e muitas bandas de rock, muitas bandas de metal fizeram cover dessa música, sabe? Enjoy the Silence. Eu já ouvi ela demais, mas nem tanto na versão original, né? Ao contrário dessa Here's the House, que eu só ouço ela nessa versão original da banda mesmo, né? Então eu já me estendi falando um monte de abobrinha, quem sabe eu tô fazendo esse programa ficar mais longo do que ele precisaria ser, mas vamos lá, vamos começar então com a música Here's the House, né? Da banda The Pitch Mode. A letra é assim, ó. Aqui é a casa, né? Aqui ou aqui está a casa, mas eu vou dizer aqui é a casa aonde tudo acontece. Esses momentos carinhosos embaixo deste teto. O corpo e a alma se encontram enquanto nós dois nos aproximamos. E enquanto isso acontece aqui nessa casa, né? E daí entra o sintetizador fantástico nessa hora, depois que ele fala essa parte, and as it happens here in this house. Daí entra o sintetizador fantástico que simplesmente assim me ganhou na primeira ouvida, sabe? Primeira vez que eu ouvi essa música eu já soube que eu ia ouvir ela pro resto da minha vida e eu tava certo, né? E depois a música continua assim, ó. E eu sinto o seu calor e eu me sinto em casa, né? Me sinto em. Que home agora seria bom. Em vez de. Que eu posso, como é que eu posso dizer? Eu me sinto no. É que feels like home é melhor dizer que eu me sinto em casa do que eu me sinto no meu lar, né? Mas enfim, eu sinto seu calor e eu me sinto em casa e há alguém chamando no telefone. Vamos ficar dentro de casa, está frio lá fora.
e eu tenho tantas coisas pra confessar a você. Só que aqui no Brasil a palavra confessar parece que é alguma coisa tipo assim, um crime ou um pecado, né? O termo confide é mais assim, compartilhar, mas, né, digamos que eu vou traduzir como confessar mesmo, mas vocês entendem que é alguém que quer compartilhar coisas pessoais com outra pessoa, né? E eu tenho tanta coisa pra confessar pra você. Com ou sem palavras, eu confessarei tudo, né? Depois ele chega no refrão que é assim: aqui é a casa aonde tudo acontece. Esses momentos carinhosos sob esse teto. O corpo e a alma se juntam enquanto nós dois nos aproximamos. E enquanto acontece, acontece aqui nessa casa, né? E depois a letra continua assim: então nós ficamos em casa e eu estou ao seu lado. E você sabe o que está rolando aqui dentro, dentro do meu coração, dentro dessa casa. E eu só quero mostrar tudo isso para você, né? E eu me sinto e eu sinto seu calor e eu me sinto em casa, e eu sinto seu calor e eu me sinto em casa. Depois ele repete home 2 vezes, a palavra home, né? Daí entra meio que num pseudo solo, digamos assim, né? Mas um solo de sintetizador e teclado. E depois ela continua assim. Ele repete basicamente o refrão 3 vezes até o final da música, mas daí eu vou ler só mais uma vez para ficar gravado ele na cabeça de vocês, né? Porque não falei essa letra aqui não é que nem outras que eu tenho muita coisa para falar a respeito. Basicamente, só ler a letra você já entende do que ela tá falando, né? Mas enfim, o refrão é assim: aqui está. Nossa, me perdi. Aqui está a casa onde tudo acontece. Aqui está a casa. Esses momentos carinhosos sob esse teto, o corpo e a alma se aproximam enquanto nós dois o corpo e a alma se juntam enquanto nós dois nos aproximamos, né? E depois é só nesse momento que na verdade então ele não repete todo o refrão, né? Nesse momento final ele deixa de falar aquela outra parte: as it happens here in this house, né? Porque daí ele fica engatando 3 vezes essa letra que eu li pra vocês, e no final ele termina falando home, home, home algumas vezes. Então, né, a letra em si eu não acho, né, nada de tão especial. Não acho ela ruim, eu acho que, tipo, principalmente em inglês, né, que é a letra que ela foi composta, ela soa boa, ela rima bem, sabe? Ela é gostosa de ouvir assim nos teus ouvidos. Eu também gosto da performance desse cara. Eu acho que fica. Enfim, eu acho a música muito boa. Não tenho o que falar em questão assim, de como ela soa pra mim, né? Mas a parte lírica mesmo eu não acho que é necessariamente tão especial, né? Ao contrário da música que eu pretendo ler para vocês no final desse programa, que eu realmente acho que é uma letra que, até traduzindo em português, ela continua fantástica, por causa que ela simplesmente tem umas, sei lá, umas frases que são mais poderosas, talvez, digamos assim. Essa daqui, Here's the House, a letra dela é um pouquinho mais assim, clichê, genérica, melosa e tal, mas, né, isso não torna a música ruim. Ainda assim é uma música fantástica, na minha opinião, né? E por que que eu separei uma música que não tenho tanta coisa pra falar, assim, a respeito, né, ao contrário de outras que eu gosto de aprofundar muito no que ela tá falando? É que daí hoje eu vou aproveitar, né, esse programa daqui vai ser sobre esse assunto, né? Sobre o lance do romance, né? E daí eu pensei, bom, vou aproveitar que vou falar sobre romance e vou botar uma música que eu gosto muito que tem a ver com romance, já que geralmente é um assunto que eu não falo muito, né? Então, aqui vai ser o momento, tipo, hoje era o programa perfeito para eu botar uma letra desse tipo, né? Então vamos lá. Primeiro vamos pensar assim, etimologicamente falando, né? Talvez muitos de vocês nunca tenham se perguntado, eu já me perguntei muitas e muitas vezes, justamente porque eu, né, eu sendo um escritor, eu sei muito bem que a palavra romance ela é muito abrangente, né? Quando a gente fala romance, quando a gente fala algo sobre alguém ser romântico, né? Ou sobre romantizar as coisas. É óbvio que essa palavra romance ela significa várias e várias coisas, né? A gente escuta a palavra romance, a gente pensa em alguém que quer um relacionamento amoroso. Quando a gente fala sobre ser romântico, a gente pensa em alguém que está sendo assim carinhoso ou, né, enfim, expondo seus sentimentos para outra pessoa, né? E daí, quando a gente. Só que também quando a gente fala romance, pode significar que é uma história, uma narrativa que não tem nada a ver com essa noção do amor conjugal e de trocar beijos e carícias e carícias, né? Romance simplesmente quer dizer que é uma história que vai ter um narrador, que vai se passar assim num tempo, num espaço, né? Vai rolar eventos, vai nos escrever uma história. Isso daí seria um romance, originalmente, né? Só que automaticamente muitas pessoas quando ouvem a palavra romance pensam que é uma história que vai ter romance romântico, né? Então, é uma palavra que, obviamente, ela significa várias coisas ao mesmo tempo, né? As pessoas já se acostumaram com isso. Só que, né, se tu fazer uma pesquisa assim, etimológica,
tu vai descobrir que, na verdade, o termo originalmente é realmente para descrever essa história da ficção, entendeu? É um termo que surgiu lá. Eu sei que tem uma palavra grega que é parecida com ela, como quase sempre, né? Que já significava desde sempre essa noção, assim, de uma história que hoje em dia nós estamos acostumados com um padrão romântico, né? Então, eu acho que é bem certo afirmar que a própria noção de romance dentro das sociedades humanas, né? Que é basicamente o que eu queria chegar aqui nessa história toda, eu quero aproveitar para falar sobre o que eu acho essa noção romântica, né? Na nossa sociedade, não só assim na ficção, né, em obras de ficção, mas na vida real também, né, e na minha vida pessoal também, e na história da humanidade como um todo. Né, eu vou falar de todos esses pontos, né. Então, basicamente, a ideia de romance surge primeiro na ficção e depois ela entra na vida real, sabe? Não é errado dizer que a própria noção nossa, que a gente, hoje em dia, quando vocês pensam, se eu pedir para vocês pensar assim, em comportamentos românticos, tudo que vocês imaginarem, que vocês definem, que vocês consideram algo romântico, podem ter certeza que essas coisas, antes de alguém fazer isso na vida real, isso daí era explorado na ficção, sabe? Com certeza a humanidade, muito antes de existir o romance, a humanidade se relacionava, a humanidade procriava, assim como os animais procriam, sem qualquer noção romântica da parada, sabe? Então, com certeza o romance é uma invenção muito mais moderna, digamos assim, né, do que qualquer outra coisa praticamente. Qualquer outra coisa não, mas do que várias outras coisas do comportamento humano, né? E chegou algum momento que a humanidade começou a romantizar as paradas, né? Quando eu digo romantizar as paradas, eu quero dizer tudo, né? Foi na hora de criar histórias, escrever ficção, né? Existe um movimento também literário chamado romantismo, né? Que eu posso falar um pouquinho, assim, eu não sou especialista desse assunto, mas eu entendo um pouco da questão. Acho que foi ali no ano de 1800 alguma coisa, sabe, século XIX, se eu não me engano, né, que começou a surgir e ficar mais popular esse movimento do romantismo, porque a literatura estava muito voltada para uma questão assim real e pragmática das coisas, sabe? Os livros que estavam em alta era essa noção das pessoas falarem, explicarem para os outros como é que funciona a vida e como, enfim, esse tipo de literatura real que estava em alta, né? E o romantismo surgiu com a ideia justamente dessa outra lado, o lado da imaginação, né? Foram escritores querendo mostrar o que eles imaginam, o que eles pensam, o que eles desejavam, o que eles sonhavam, o que eles imaginavam, né? Todas essas coisas daí e tal. E daí se tornou um popular, se tornou um sucesso e começou, né? Nunca mais parou de acontecer até o dia de hoje. As pessoas gostam de ler romances, né? Feitos por artistas diversos, digamos assim. Só que, né, isso daí, esse termo romantismo já é, então, já surge com essa palavra porque eles estavam se apossando da palavra romance, né, ou romani, que é uma palavra muito mais antiga que basicamente, né, que eu falei, chega até lá a Grécia, que foi desde que a humanidade aprendeu a escrever, começaram a escrever romance, né? Desde que a humanidade inventou a escrita e começou a usar a cabeça deles para criar histórias, ou, né, se é que eles estão criando, começaram a passar várias coisas ali pro papel e várias dessas histórias seriam, né, histórias românticas, né, que a gente assume como românticas até nos padrões de hoje em dia, que tem tudo a ver com aquela coisa de tu romantizar alguém, né? O que seria romantizar? É basicamente tu criar toda uma narrativa, né? Tudo assim, tu vai não necessariamente supervalorizar, mas pode ser também o termo certo, mas né, tu vai fazer com que tudo a respeito daquela pessoa ou daquele relacionamento que tu tem com ela tem um valor que não tá necessariamente assim, não dá para medir, sabe? Simplesmente tu. Por isso que a gente fala assim sobre como qualquer coisa nessa vida pode ser romantizada. E realmente pode. Tu pode pegar e qualquer coisa que faz parte da tua vida, tu pode criar uma relação com ela que seja romântica, sabe? É tipo aquela história assim, de romantizar sofrimento, por exemplo, que as pessoas falam, né? Tudo, qualquer coisa que tu vai passar, qualquer situação, qualquer relação que tu pode ter com as pessoas também, tu pode simplesmente ir romantizando, 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 né? Então, eu acho que a humanidade se acostumou a ver o romance na ficção, sabe? E eu não sei quando que as duas coisas começaram a se entrelaçar, digamos, a vida real, né? Porque hoje em dia a gente já tá bem, tipo assim, acostumado, né? Se alguém falar pra ti, ah, fulano é romântico ou não é romântico, tu já assume que tipo de comportamento que essa pessoa tem, justamente porque, né, com o passar dos séculos a gente foi, sabe, se acostumando. E é claro que é evidente que o romântico de hoje em dia não é a mesma coisa que o romântico de 50 anos atrás, eu sei disso, mas o ponto é que algumas coisas ainda assim persistem, né?
Óbvio que tem coisas que no passado eram vistas como românticas e hoje em dia não são mais vistas como românticas e vice-versa, né? Tem tipo assim o clássico, se eu posso dar um exemplo assim, o negócio de dar flores, entendeu? Esse daí é um negócio que simplesmente era uma convenção, né? Que imagino que veio da ficção também, imagino que se tornou um padrão na cabeça das pessoas por causa de algum livro, por causa de alguma história que envolvia alguém presentear a outra personagem com flores, provavelmente um homem presenteando uma mulher com flores, né? E depois isso foi trazido para a vida real. Só que essa é a questão sobre essa parada da romantização. De vez em quando as pessoas romantizam coisas na cabeça delas que não tem necessariamente um valor para outra pessoa, sabe? É o que a gente acabou descobrindo conforme a gente foi, né, dando voz para as pessoas envolvidas nesse tipo de coisa, que basicamente não é realmente lá um grande presente, entendeu? Não que não tenha ninguém que não vá gostar de receber um buquê de flores, mas, né, não é todo mundo que romantiza essa parada. Tem um monte de gente que, em vez de receber um buquê de flores, ia preferir, sei lá, uma comida, uma bebida, entendeu? Ia preferir comer um lanche, ia preferir tomar uma cerveja, entendeu? Ia preferir fumar um baseado, sabe? Em vez de, tipo assim, eu quero receber um buquê de flores, né? Ao mesmo tempo que tem um monte de gente que romantiza receber um buquê de flores, justamente por causa dessas convenções que essas pessoas viram. E essas pessoas pensam que nunca recebeu um buquê de flores e que seria muito especial para essa pessoa receber um buquê de flores, né? Então, é basicamente sobre essa dinâmica, assim, que eu vou tentar me aprofundar, assim, em vários pontos, né? E é uma coisa, assim, que provavelmente, durante o maior tempo, assim, da história da humanidade, realmente as sociedades, as pessoas não eram românticas, sabe? As relações humanas não eram românticas, eu imagino, assim. Não é como se, tipo, assim, qualquer história que a gente vê, assim, muito antiga, eu duvido que seja realmente assim que as relações humanas funcionavam naquela época, sabe? Eu realmente não acho que estava tão gravado no imaginário popular algumas noções românticas que hoje para nós é normal assumir que as pessoas fossem ter, né, nessas relações. Aí falando especificamente de homens e mulheres, claro que também, tipo, tinha outros casais que não eram heterossexuais também, né? Isso daí também sempre fez parte da história humana e também sempre teve, né, a sua versão romantizada da parada ou não. Mas daí é outra coisa que eu também não tenho muitas assim, informações específicas a respeito, né? Mas daí, então, conforme foi avançando esse conceito assim do romance e começou a entrar dentro da sociedade, eu acredito que, né, chegou um ponto que hoje em dia a gente pode discutir claramente sobre se essas coisas são boas ou ruins para nossa sociedade, sabe? Se tipo assim, as pessoas viverem ou, né, se acostumarem com romance na ficção e depois acharem que aquele romance sendo trazido para a vida real vai pegar e vai fazer bem para elas, né? Quem já viu aqui vários programas que eu falo a respeito de como eu não acredito que uma obra de ficção vai pegar e vai influenciar uma pessoa a cometer um crime, por exemplo. Agora, eu acredito que um pensamento romântico que é martelado constantemente em várias outras obras, não é como se, tipo assim, a ideia de romantismo a gente visse num filme, sabe? Não é que nem um filme de terror que muitos podem compartilhar temas parecidos e tudo mais, né? Mas, de modo geral, eles têm uma certa, assim, abrangência dos temas e é muito mais fácil tu associar aquilo lá como uma obra de ficção, né? Ao contrário da a ideia do romantismo, a ideia romântica, que meio que as pessoas te vendem não como se fosse uma ficção, mas sim como se fosse a vida real. Por exemplo, simplesmente música, sabe? Música é a mídia que as pessoas mais consomem, né? E quando eu digo música, eu tô falando assim, né, do que qualquer música que a pessoa vai ouvir, sabe? Independentemente do gênero. E letras românticas, tipo essa que eu li aqui pra vocês no começo do programa, elas são meio que onipresentes em qualquer gênero, sabe? Não vou dizer em qualquer gênero, mas talvez em qualquer gênero, sabe? Talvez todas as músicas que contem com letras, né, com alguém cantando uma mensagem, exista representantes daquele gênero ali que estão cantando músicas que a gente pode considerar românticas, sabe? Considerar amorosas. Independentemente que outras músicas daquele artista não sejam, quase todo artista, uma hora que outra, vai acabar cantando algo romântico, sabe? Independentemente do gênero que ele tá cantando, se vai ser sertanejo, pagode, vai ser pop, se vai ser eletrônico, se vai ser um dos centenas de subgêneros de rock que existe, sabe? Então, basicamente, esse tipo de mensagem é muito martelada na nossa cabeça, então seria muito assim, né? E
seria muito assim, presunção de uma pessoa achar que ela nasceu automaticamente livre para essa ideia de romantização, sabe? Porque eu me lembro que eu não era, sabe? Eu me lembro que eu era uma pessoa altamente influenciada por ideias românticas que foram sendo instaladas na minha cabeça enquanto eu ia vivendo, né? Várias dessas ideias ainda posso me lembrar coisas que eu já pensei que hoje em dia não tem mais qualquer, tipo assim, apego dentro de mim. Mas até questões assim que eu já compartilhei em programas muito mais antigos, né? Até por exemplo, assim, o lance da castidade para mim já foi importante. Eu já achei que era importante para mim estar me resguardando sexualmente falando, e já achei que era importante a pessoa que eu fosse me envolver, a mulher que fosse me envolver, também ter tido pouca ou nenhuma experiência sexual, né? E por que que veio esse sentimento dentro de mim? Porque isso meio que era um negócio que, né, era muito discutido na sociedade, né? As pessoas falavam, né? Eu já também já comentei que eu, apesar de eu ambicionar ser uma pessoa com maior, assim, autonomia sexual antes da idade que eu tinha, eu não me sentia, tipo, dentro de mim eu não me sentia confortável, né? Mas eu sentia que eu deveria ser assim, porque a sociedade me vendia a ideia de que era importante para mim, sendo um homem heterossexual, eu ter, sabe, relações sexuais e aprovação do sexo feminino, isso daí seria importante para minha vida aqui na Terra. Era uma coisa que era desde muito cedo era inserido na minha cabeça e na cabeça de vários outros homens que cresceram ali nos anos 90, anos 2000, e provavelmente até homens que crescem no mundo de hoje em dia, né? E daí, então eu já tinha, como na minha cabeça eu tava demorando para aprender essa castidade, chegou um momento que para mim era tipo assim, mas tá tudo bem, isso daí é bom para mim, isso daí é legal, porque, né, significa que eu sou melhor, eu sou isso, sou aquilo, enfim. Era uma romantização desse lance da castidade, sabe? Esse é um exemplo que eu posso dar. E daí eu me lembro que meus dois primeiros relacionamentos amorosos, no caso, assim, namoros que eu tive, naquela época da minha vida, eu realmente era uma pessoa muito romântica, e quando eu digo romântica é no sentido mais assim, simples do termo, né? Aquele romântico mais assim, clichêzão da parada toda, sabe? Eu me lembro que na minha cabeça várias coisas assim, como por exemplo, toda aquela parada assim, de ter um relacionamento com a minha primeira namorada e casar com ela e viver a vida inteira junto com ela, aquilo lá pra mim tinha um significado, tinha uma importância, sabe? Eu ambicionava aquilo lá e na minha cabeça eu já tava celebrando, achando que eu ia viver isso daí, entendeu? Então, por esse tipo de coisa estar muito gravada na minha cabeça, porque, né, eu pensei que era o que tinha a ver comigo. Eu pensei assim, bom, né, eu não demorei tanto tempo, entre aspas, né, 15 anos para me envolver emocionalmente com alguém, ter relacionamento com uma pessoa. Então, eu acredito que agora que eu consegui essa primeira pessoa, eu gosto tanto dela, eu amo tanto ela, eu quero tanto ficar com ela que vai ser a minha primeira e única, que isso vai ser lindo, vai ser maravilhoso, né? Então, isso daí para mim, eu com certeza, hoje em dia analisando como eu me sentia, como eu pensava naquela época, era um exemplo claro desse negócio da romantização, sabe? Eu tinha aprendido a romantizar uma parada baseado simplesmente, né, em fabulações, né? E coisas que eu acho que eu não tirei da minha cabeça do nada. Eu tirei de exemplos da sociedade, de que outras pessoas falavam, né? E de ideias que eram vendidas, né? E daí. Só que daí, né? O ponto é que a vida real não respeita as nossas romantizações. A vida real simplesmente acontece e daí nós temos que pegar e fazer daí um processo, assim, digamos assim, de controle de danos, sabe? Porque daí um dia, obviamente, que o meu relacionamento ruiu e eu tive que daí computar todas essas informações, né? Eu tive que lidar com elas, tive que reinterpretar quem eu era, o que que eu buscava, como é que eu seria feliz, né? O que que eu me consideraria o ideal para mim de novo, né? E daí, quando eu tive o segundo relacionamento amoroso, em questões assim românticas, não era muito diferente ainda não, entendeu? Eu ainda não tinha tido outras experiências sexuais, né? Foi tipo assim, no intervalo de. Desde quando eu levei um pé na bunda até começar o outro namoro, deve ter sido assim, uns 6, 7, 8 meses, talvez, né? Por aí. E daí, quando eu comecei esse segundo relacionamento, não tinha mais a parada de eu estar virgem, mas essa minha segunda namorada também era virgem, então, mais uma vez, eu tava valorizando esse lance da castidade, mais uma vez na minha cabeça, tipo assim, ó, que legal que eu sou o primeiro cara que vai estar numa relação sexual com ela, né? Então, mais uma vez, isso daí tinha achei que seria importante para o nosso relacionamento estar longe, e ir longe, melhor dizendo, né? E mais uma vez na minha cabeça eu estava totalmente certo que a gente ia ficar junto e viver para sempre e ia durar, né, o resto da nossa vida. E mais uma vez, passado um ano mais ou menos, eu levei um pé na bunda, né? E daí foi outra coisa que eu tive que, tipo assim, mais uma vez tive que reavaliar, tive que refletir sobre todas essas questões. E as conclusões que eu fui tendo, eu me dou muito crédito porque foram conclusões que hoje em dia eu considero, tipo assim, super maduras, sabe? Considerando que eu tava, sei lá, com 17 anos quando acabou meu segundo namoro, e depois de um bocado de reflexão, um bocado de soul searching, sabe? De buscar na minha mente, na minha alma, o que que eu me sentia com relação a essas coisas, a conclusão final foi que, tipo assim,
tudo bem, então quer dizer que eu tava achando que a vida funcionava de outra forma, eu tava achando que a vida funcionava que nem havia nessas histórias, que nem havia na ficção. Eu achei que a vida funcionava assim, que as pessoas se encontram, elas se apaixonam e daí o relacionamento amoroso dura uma vida inteira, sabe? Eu ainda ouvia muitos termos como assim, sabe, alma gêmea, sabe, amor à primeira vista, todos esses clichês, esses termos que são reincorporados em várias histórias, a gente está sempre ouvindo falar, entra década e sai década, sempre tem uma nova história falando sobre alguém se apaixonar, se envolver e o felizes para sempre, não é verdade? Então, eu pensei assim, então o problema foi isso, entendeu? O problema foi eu acreditar que essas romantizações do relacionamento amoroso eram real. Esse que foi o problema. O problema não é eu, como um ser humano, não são as mulheres que relacionaram comigo e as decisões que elas tomaram de acabar os relacionamentos, sabe? O problema foi eu ter acreditado numa fabulação, numa construção que simplesmente não se sustenta na vida real, sabe? Não se sustenta na prática. Então, o que eu tô querendo trocar dizendo em miúdos, esse foi um raciocínio que eu tive lá com 17 anos, quase 11 anos no futuro, no caso, né? Hoje em dia, eu posso dizer que esse tipo de raciocínio está muito mais solidificado na minha cabeça, né? Eu ainda acho que as coisas são exatamente assim. Eu acho que, tipo assim, o romance na ficção, né? E quando eu digo ficção, é em todas as áreas. Pode ser um jogo, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, sabe? O romance na ficção, eu acho que durante muito tempo ele ficou assim, fazendo com que as pessoas perdessem a capacidade de interpretar e se ligar, e entender como é que são relações amorosas na prática, sabe? Relações amorosas na vida real. Eu acho que muitas dessas noções que nós escutamos, sabe, incessantemente, faz com que as pessoas busquem e ambicionem e desejam e queiram e persigam coisas que simplesmente é uma fabulação, sabe? É uma construção que se tu não souber que na vida real as relações não são assim, que na vida real a vida não é de felizes para sempre e são outras coisas muito mais complexas do que isso, tu vai estar constantemente se frustrando e constantemente achando que tu vai conseguir algo que logo mais tu vai ver que tu não vai conseguir, entendeu? Ou que tu vai perder e daí tu vai ser muito mais difícil tu entender. Né? E não só muito mais difícil, tem gente que vira verdadeiros babacas, sabe? O que mais tem aí é gente que nunca conseguiu superar um pé na bunda, nunca conseguiu superar um término e usa como justificativa esse relacionamento que eles tiveram, que foi um fracasso e que pode ter sido terrível, como justificativa para ele ser um cuzão ou ser uma cuzona, sabe? E, enfim, justificar basicamente vários desvios de caráter e conduta que essa pessoa tem tido desde o momento que ela teve uma relação amorosa que terminou de um jeito não ideal, né? Então, basicamente, quem ouve tudo isso deve imaginar que hoje em dia eu não seja a pessoa mais romântica do mundo, né? O que é bem engraçado para alguém que escreve romance, que tá constantemente enxergando assim. Eu não acho que eu seja uma pessoa romântica até nos meus raciocínios, sabe? Quem já me veio aqui falando várias das paradas que eu penso e que eu acredito, eu realmente acho que no dia a dia, eu acho que na hora de falar assuntos reais, crenças que envolvem outras pessoas e que afetam o nosso mundo, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais pragmática, sabe? Eu acho que meus argumentos não são românticos, os meus argumentos não são fabulações, não são construções, né? Não são utópicos, eu acho que eu sou muito pé no chão na hora de discutir, na hora de argumentar e elaborar raciocínios, sabe? É assim que eu acho que eu vivo minha vida. Só que ainda assim eu sou um romântico, né? Por natureza, só que eu uso meu romance para ficção, né? Eu uso meu romance para criar histórias e nem são histórias românticas também não, né? Só que o ponto é que eu estar tão consciente de como várias dessas construções românticas da ficção não são adequadas para a vida real, que simplesmente elas não se sustentam, porque, né, eu sei como é que funciona uma história de ficção, justamente por ela ser uma ficção, é que tu não pode nunca comparar com a vida, não importa o quanto sentido aquela frase ele faz, aquele personagem está só falando coisas que saiu da cabeça de outra pessoa para contar uma história para ti, entendeu? Não importa o quão romântico, quão lindo, quão bonito aquela ali seja, é um personagem, entendeu? Esse é o ponto. Nunca dá para te pegar e usar uma história de ficção como argumento, como uma coisa assim que justifique, te ajude a solidificar uma forma de pensar, de viver na prática, porque simplesmente são duas coisas distintas, sabe? E eu tenho essa coisa muito separada na minha cabeça. Então, honestamente, eu não sou uma pessoa assim muito romântica, sabe? Se hoje em dia eu tô solteiro, e se algum dia eu voltar a ter algum relacionamento amoroso, a pessoa que vai estar comigo, ela vai ter que ter essa coisa assim, consciente na cabeça dela, que, né, eu não tenho mais aquela capacidade assim, de projetar assim, o felizes para sempre, sabe? Essa ideia daí pra mim não existe mais, então
se a pessoa achar que eu vou me envolver com ela e eu vou começar a enxergar nós tendo um futuro para sempre e inseparável, não importando o que aconteça, dentro de mim eu já não tenho mais essa capacidade, sabe? Geralmente, isso não me impede de ter um relacionamento amoroso, porque para mim o dar certo não é mais assim, entendeu? Na minha cabeça eu ressignifiquei o sentimento de amar, de viver apaixonado, para uma métrica que eu acredito ser mais realista, sabe? Pode não ser romântica, pode ser frustrante para outras pessoas que querem alguém que seja romântico também, entendeu? Querem alguém que enxergue a vida de uma forma, enfim, que simplesmente não se sustenta na prática, né? E eu não tenho mais essa capacidade, sabe? É o tipo de coisa que para mim, o dar certo não é durar para sempre. O dar certo é ser algo bom, ser algo útil, ser algo proveitoso, sabe? Ser algo bonito durante o tempo que durar, sabe? Basicamente é aquilo ali. Eu não acredito que eu vou encontrar uma pessoa que vai ser, tipo assim, a minha alma gêmea, ou como é que é mesmo, assim, amor à primeira vista, sabe? Eu acredito que os laços, as construções, né, vão sendo feitas e elas vão se fortalecendo, mas eu também já vi os laços se enfraquecendo também, sabe? Eu já tive, tipo, depois desses meus dois primeiros namoros, eu tive outros dois já. Então eu tive 4 relacionamentos ao total. O último foi o mais longo, né? Então eu não perdi a capacidade de me mover num relacionamento duradouro. Mas a minha visão pra mim é muito menos romântica, né? Eu acredito que eu tenho uma visão muito mais real dessa parada e talvez isso não seja suficiente pra muita gente, porque eu acho que muita gente quer essa coisa ainda, né? Principalmente gente que não tenha tentado, talvez, sabe? Talvez gente que não tenha sido tão impulsivo que nem eu fui, que tão faca na bota que nem eu fui quando eu era jovem, ainda tem esse desejo ainda mais velho, por exemplo, né? Mas eu simplesmente não tenho como oferecer isso pra ninguém, nunca mais, sabe? Qualquer pessoa que dizer que precisa estar num relacionamento que a pessoa enxergue junto com essa pessoa pra sempre, eu simplesmente não vou ser esse cara pra essa pessoa, sabe? Eu não vou ter como dizer, olha só, vamos viver juntos pra sempre e eu não consigo viver sem ti, sabe? Eu preciso de ti na minha vida pra tudo. Esse tipo de declaração que pra começar também dá até pra dar uma problematizada, sabe? Vamos problematizar também. Eu já tô problematizando o romantismo bastante, né? Mas vamos problematizar um pouco mais assim, esse tipo de declaração que eu acabei de dizer assim que era feita com o intuito romântico, né? Hoje em dia também a gente discute muito sobre aquela questão assim, de manipulação e tudo mais, né? E esse tipo de declaração tão exagerada entra nessa linha, sabe? E é uma coisa que não só eu, tipo, já vi fazendo comigo também, e hoje em dia eu não faço mais esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa, quando tu chega assim pra alguém e na hora de declarar o teu sentimento, tu acha que é interessante tu ficar dizendo assim pra pessoa assim que eu não sei como que eu ficaria, que eu viveria sem ti, sabe? Na tua cabeça isso pode até soar romântico, mas também isso daí basicamente é uma tática de manipulação, porque tu tá querendo dizer pra pessoa que, né, ela tem que ficar na tua volta, se ela não ficar na tua volta, ela vai estar, tipo assim, te prejudicando, vai estar fazendo algo ruim pra ti, vai estar sendo injusto pra ti. Então, né, esse tipo de frase que antigamente poderia ser unanimemente romântica, hoje em dia já não é mais tão bem vista assim pra muitas pessoas, justamente porque as pessoas discutem sobre isso, né? Várias vezes os autores românticos do passado, várias vezes não, 100% dos autores românticos do passado, tudo que eles escreviam ali, hoje em dia já não é diferente, né? O que na cabeça daquele cara podia ser algo assim, o máximo do romantismo, hoje em dia pode ser algo que simplesmente não se sustenta mais e nem é bem visto, inclusive, né? Então, tem todas essas questões, essas declarações, assim, alarmantes, entendeu? O meu romântico é muito mais pé no chão e eu sei que isso pode ser insatisfatório pra todo mundo, sabe? Pode ser insuficiente pra muita gente, né? Alguém que, tipo assim, porra, o cara é um escritor e ele nem vai me jurar amor eterno e nem fazer declarações. E também tem uma questão, assim, também, assim, de ser meio, assim, né, cringe, digamos assim, né? Vamos falar a verdade, eu não sei como é que, tipo, as pessoas falam, eu já vi gente, assim, compartilhando textos, assim, de livros, como não é texto de livros, é memes que citam livros, sabe? Vou falar um pouco melhor, vou elaborar aqui pra vocês entenderem. Já vi pessoas, geralmente mulheres, compartilhando trechos que dizem o seguinte: o cara acha que vai te conquistar chamando tu de gata ou alguma coisa, e ele sabe que nos livros que tu lê coisas tipo isso. E tem um quote de uma frase lá de um personagem fazendo uma declaração super, hiper, mega romântica, né, pra uma outra personagem de livro. E daí é por isso que eu falei assim, isso daí realmente tem, alguém me diga, tipo, pensa aquelas declarações assim, bem assim, sabe, é bem coisa de livro, sabe, se um homem realmente chega abordando uma mulher com uma declaração dessas, isso daí é romântico, a mulher lê aquilo lá e ela fala, nossa, que legal, ou ela pensa que ele tá, tipo assim, tentando demais, tipo assim, cara, olha só o que tu tá querendo falar comigo, sabe, tipo, né, então
é um tipo de coisa que eu, sei lá, nunca me. Eu, eu estar consciente também dessas táticas de manipulação, hoje em dia me impede bastante de fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque, tipo, eu não posso jurar várias coisas que eu sei que simplesmente não é assim que funciona, entendeu? É tipo o famoso, assim, o jurar amor eterno, sabe? Jurar amor eterno é um bagulho que simplesmente é um golpe mais baixo que tu pode fazer, porque simplesmente não é uma. Amor não é algo que tu promete, sabe? Amor é algo que tu sente. Então, quando tu mente pra pessoa que tu vai amar ela pra sempre, tu tá simplesmente mentindo, sabe? Tá deliberadamente mentindo pra essa pessoa, porque, tipo, não tem como tu saber o que que tu vai amar pro resto da tua vida, sabe? O amor não é assim, não é um sentimento que tu predetermina, né? Simplesmente tu sente o amor e tu reconhece ele, né? Agora, tu dizer pra alguém que tu vai te amar pra sempre até o fim dos teus dias, não importa o que aconteça, sabe? Isso daí simplesmente é uma mentira, sabe? É uma mentira descarada que aparentemente um monte de gente gosta de ouvir, sabe? E é o tipo de frase que eu não falo e eu não gosto de ouvir também, sabe? Então, honestamente, pra mim, o romantismo ele acabou ficando assim na ficção, sabe? Eu acredito que eu posso ser uma pessoa romântica, só que o meu romantismo ele vai ser muito mais assim preso a coisas reais, né? E eu sei que para várias pessoas coisas reais não é atraente, sabe? Tem várias pessoas que para eles na hora de falar romantismo eles querem o absurdo, eles querem o impossível, eles querem coisas que fazem parte de livros, fazem parte de filmes, mas que se tu trazer para a vida real, aquilo lá simplesmente é algo que, tipo assim, que não se sustenta, sabe? Simplesmente a vida real é muito mais complicada, a vida real é muito mais duradoura também, né? Porque na vida real não tem como tu ler as melhores partes, né? A vida real tu vive o tempo inteiro, todos os momentos, com todas as camadas da história, não é que nem uma história de ficção, onde vai ter, simplesmente vai aparecer as partes dos personagens e as partes da narrativa que é interessante pro leitor, né? Agora a vida real é muito mais maçante do que isso, então, por isso que eu acho que não, né, as coisas não têm o mesmo peso, simplesmente não fujam de pessoas, assim, na minha opinião, sabe? Honestamente, se tu vê que uma pessoa, ela gosta dessas frases prontas e tal, e ela acha que a vida é assim, pode ter certeza que ela não entende muito de amor, ela não viveu muitos amores, ela não sabe amar muitos outros não, sabe? Ou ela tá simplesmente te mentindo também, que também é outra opção muito grande, né? E daí acho que para concluir esse programa, acho que antes de entrar na música que eu quero ler no final, né, eu vou aproveitar daí para falar outros dois assuntos que eu já pensei várias vezes em trazer algum programa sem contexto, mas nunca achava um tópico que, tipo assim, tinha uma coisa a ver pra falar sobre isso, né? Então, já que eu já deixei bem clara a minha opinião de como é o romance na ficção e como é o romance na vida real, né? E como eu acredito que as pessoas têm que conseguir separar com clareza as duas coisas na cabeça deles para conseguir ter uma vida romântica boa, sabe, ser feliz de verdade, porque eles não vão estar acreditando em fabulações, em construções, em romantizações da realidade, eles vão aprender a amar e ser amado de maneira real, do jeito que os seres humanos realmente são capazes de dar, né? E a outra coisa daí que eu acho que são e aí também falei como é que isso é na minha vida, né? Questão de ter sido romântico, talvez, e não ser mais romântico hoje em dia, talvez, né? Tem a questão aí também do matrimônio, né? E também, assim, da monogamia, né? Vou falar dessas duas coisas hoje. Primeiro, falar de monogamia. O que é monogamia? Basicamente, para quem nunca sabe, nunca pesquisou essa palavra na prática, monogamia quer dizer, né? Estar num relacionamento conjugal amoroso por vez, sabe? O jeito que a nossa sociedade é desde o momento que eu nasci, né? Nós aqui no Brasil, a gente vive numa sociedade monogâmica, sabe? É o jeito que a gente assume que as pessoas deveriam viver e que é o normal, é o que a lei aceita, né? A monogamia é o normal, é o instaurado no nosso país, digamos assim, né? Só pode casar com uma pessoa, ou deveria pelo menos casar com uma pessoa, é assim que a gente enxerga. Só que, né, hoje em dia também existem muitas pessoas que falam sobre poligamia. Eu já vou deixar claro que eu nunca tive um relacionamento não monogâmico. Para mim, todos os meus namoros eram fechados e eu nasci nesse tipo de sociedade, me acostumei com ela, ainda faço parte dela e tudo mais. Só que o ponto é que, né, eu já conheço pessoas que não são monogâmicas, ouço o que elas falam, e além de ouvir o que elas falam, também já fiz minhas pesquisas próprias, né, para pesquisar justamente sobre o que é isso, né? Porque existe, eu sei muito bem que várias das coisas que a humanidade faz não necessariamente, tipo, tem a ver com biologia, sabe? A gente é simplesmente, pra mim, tipo assim, 90% do que o ser humano é
ou tipo assim, pelo menos 80% que o ser humano é uma construção cultural e social, sabe? A gente tem muito pouca coisa que é instinto animal mesmo, sabe? Pouquíssimas coisas a respeito da forma que a gente pensa, que a gente fala, que a gente age, que tem a ver com a nossa natureza humana. Agora, a grande maioria das coisas que tu que tu fala, que tu pensa, que tu gosta, que tu não gosta, enfim, que tu pensa que te atrai, que tu pensa que te representa ou não, a maioria dessas coisas são construções que tu foi feito abraçar ou escolheu abraçar por várias razões, né, que eu tô constantemente abordando aqui nos meus programas, né. Então, a monogamia é um negócio desse tipo, digamos assim, sabe? Para começar, já existem já lugares do mundo que as pessoas não são necessariamente monogâmicas, né? E, historicamente falando, a humanidade também não nasceu monogâmica, né? A gente nasceu num poligâmico, seria esse o termo? Agora eu tô falhando, sabe? Eu sei que é poligamia que se fala, né? Mas agora eu não sei se é poligâmico o jeito que se fala, né? Ou não monogâmico, mas enfim, a sociedade humana vivia assim já durante muito tempo. Depois que começou a ser instaurado a monogamia, né? E passou a ser normal em vários lugares do mundo, o padrão, digamos assim, foi o que foi aceitável, sabe? E honestamente, eu realmente acho que a monogamia é, assim, uma decisão totalmente cultural, sabe? E porque basicamente, tipo assim, pra começar, aqui no Brasil tem uma coisa muito a ver com o cristianismo, né? Eu já falei aqui em alguns outros programas sobre cristianismo cultural, mesmo pessoas que não são cristãs, ainda assim são muito regidas por lógicas, por ética e moral cristã, quer elas saibam ou não, né? E a monogamia basicamente faz parte do cristianismo, né? No cristianismo é assim que as pessoas são incentivadas a viver num relacionamento só e se envolvendo só com essa mesma pessoa até que a morte o separe, né? É assim que as coisas são feitas para funcionar. Só que agora, falando assim de questão prática e evolutiva, não tem qualquer coisa que associe que a humanidade tem que ser assim ou precisa viver assim. E daí, tipo assim, honestamente, sabe, eu não sei que tipo de mundo seria melhor, sabe? Eu não sei porque simplesmente a gente ainda não vive esse mundo que, sabe, que a grande maioria das pessoas é não monogâmica. Quer dizer, em parte já sim, né? Vamos então começar a destrinchar, que essa parte aqui do programa talvez estenda ele razoavelmente, né? Mas meio que eu não tenho como falar sobre isso, já que eu entrei nesse assunto, eu vou ter que falar de vários pontos. Para começar, eu acho já que muitas pessoas aqui no Brasil são não monogâmicas, sabe? Daí eu vou dar exemplo, assim, eu vou usar personagens reais, só que sem dar nomes, porque vocês não conhecem. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo meu, que eu conheço, tipo assim, eu nem vou chamar, tipo, de amigo, porque eu não ando com esse cara, entendeu? Mas eu já andei, ele foi meu amigo de infância, digamos assim, a gente foi colega de colégio, né? E hoje em dia eu tenho uma boa relação com ele, sabe? Eu não tenho, nunca brigamos, nunca discutimos, mas não quer dizer que a gente se fala muito ocasionalmente, sabe? Essa é uma coisa que se eu ver ele no ano uma vez, eu já vou cumprimentar e vai ser o suficiente. Mas agora não é uma pessoa que eu tenho longas conversas e participo da vida dessa pessoa. Só que daí um dia, depois que a gente já era adulto, né, eu tava no meu... Não sei se eu já tava no meu quarto namoro, acho que eu já tava no meu quarto namoro, né? Ou não. Mas enfim, eu sei que eu tinha ali, sei lá, 22, 23, 24 anos, por aí, né? Alguns anos atrás. Daí esse meu amigo, a gente se encontrou na faixa, ele tava de carro, ele me deu uma carona, né? E daí, dentro do carro dele, a gente tava conversando, daí eu me lembro, assim, que ele perguntou se eu tava namorando, eu falei que sim. Daí ele perguntou quanto tempo, eu falei assim, tal, ele falou, bate, sempre foi de namorar com as gurias, ficar um tempão com elas, né? Ele falou assim, daí eu falei, é assim, né? E, tipo, realmente é assim. Daí esse meu amigo pegou e comentou assim, que ele não conseguia, né? Então, eu vou dar um exemplo. Esse meu amigo daí, ele é um cara assim, ó, tipo, muito mais parecido com um brasileiro do que eu, sabe? Ele é muito mais brasileiro médio do que eu, digamos assim, né? E se isso é bom, se isso é ruim, eu deixo para cada um com seus critérios particulares para me decidir. Então, né, ele representa muito mais o que um brasileiro faria e pensaria do que eu, na minha opinião, né? E o que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, ele não quis dizer que ele é um cara não monogâmico, sabe? Poligâmico, que ele pratica o amor livre. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele entra no relacionamento e ele, né, trai essa pessoa. E logo o relacionamento acaba porque, né, obviamente ele não tá sendo fiel e a pessoa descobre e vai tudo pro saco, né? Na verdade, ele até me comentou especificamente isso. Ele falou assim, que na vida dele ele já descobriu que até se ele gosta de uma mulher, ele vai trair essa mulher e ele vai sofrer depois quando ele levar o pé na bunda, mas deu, sabe? Então, tipo assim, esse meu amigo é um exemplo de uma pessoa que, na minha opinião, ele seria muito mais feliz, sabe? E ele se sentiria melhor com ele mesmo, e tudo ia dar muito mais certo na vida dele se ele fosse uma pessoa não monogâmica. Mas ele não é,
entendeu? E na cabeça dele, com certeza, ele nunca aceitaria ser, porque na cabeça dele, ele não quer ser isso, entendeu? Ele não quer estar num relacionamento livre, ele não quer que as pessoas que ele se envolve sintam-se livres para fazer o que elas bem entenderem, e, né, e aquela coisa, toda aquela parada que vem com a desconstrução da poligamia, que é tipo assim, tirar o sentimento de posse e tudo mais. Então, muitas pessoas no Brasil vivem que nem esse meu amigo, sabe? Essas pessoas são não monogâmicas na prática, elas entram em relacionamento sem esperar que elas não vão ter contato com outras pessoas, sabe? As pessoas assumem namoros, assumem casamentos, ainda sem planejando, pretendendo manter relações sexuais fora desse relacionamento, sabe? Ficar com outras pessoas, continuar a vida deles fora disso, desse relacionamento, né? Só que daí, se tu faz chegar para essas pessoas e falar, então, já pensou em não ser monogâmico, já pensou em não convidar as pessoas para ser tua mulher, para ser teu marido, para ser teu namorado ou namorada, simplesmente tu ficar com as pessoas e não, enfim, não, né, não assumir esse compromisso, né? Não só não assumir esse compromisso, que no caso dessas pessoas elas não vão honrar, mas, né, não dá esse título, assim, pra vocês, no caso, relacionamento de vocês. E é claro que essa pessoa vai dizer que não, que tá louca, como assim? É capaz que eu vou deixar minha mulher ficar com outros caras, sabe? Falando do ponto de vista de homens, né? E muitas mulheres também vão dizer o contrário, né? Muitas mulheres também vão dizer assim, não, capaz que eu vou deixar meu homem ficar com outras mulheres, né? Mesmo que essas pessoas não pretendam ser fiel, né? Então, o Brasil, quando eu tô falando do Brasil porque é o país que eu conheço um pouco melhor, eu não sei como é que foi em outros países do mundo, mas no caso do nosso país, eu realmente acho que quando e se rolar uma maior aceitação dessa não monogamia vai ser melhor, entendeu? Realmente acho que o brasileiro, tipo, esse aqui é o ponto, eu não acho que todo mundo tem que ser uma coisa ou outra, mas eu acho que nem todo mundo consegue jogar o jogo da monogamia, entendeu? Eu acho que nem todo mundo tem esse tipo de comportamento, tem esse tipo de padrão, sabe? Então, realmente acho que num país que nem o nosso, é muito interessante, é muito inteligente que a gente discuta sobre esse lance da monogamia e falar, cara, nem todo mundo tem que ser, entendeu? Se tu não te sente confortável com a ideia de ficar com uma pessoa pro resto da tua vida e jurar fidelidade pra essa pessoa, sabe? E não se envolver com outras pessoas, descobre que tu não é assim, entendeu? Descobre que tu prefere relacionamentos abertos, que tu não tem como, tipo, te privar de se tocar com outras pessoas, de ficar com outras pessoas, de se envolver com outras pessoas, e que tu prefere ter um relacionamento livre. Que nem eu falei, eu nunca participei de um relacionamento assim, ainda não pretendo, se um dia eu tiver, eu vou compartilhar, eu vou contar como é que é esse tipo de coisa e tudo mais, sabe? Porque realmente tem muitos desses sentimentos, dessas questões, assim, que envolvem o relacionamento monogâmico, como ciúmes, a posse, todas essas coisas que eu também tenho dentro de mim, eu também lido com elas, entendeu? Eu não tô acima dessas coisas, sabe? Porém, todavia, entretanto, contudo, se eu vou entrar num relacionamento monogâmico, pelo menos eu vou estar ali buscando a monogamia, entendeu? Se eu vou entrar num relacionamento monogâmico, eu vou estar, não, a minha intenção é estar num relacionamento monogâmico, é ser fiel, é evitar que eu entre em situações de risco que podem fazer com que eu haja de uma forma que eu não acho certo com os outros, sabe? Pelo menos é isso do que eu vou estar me esforçando para fazer. Só que agora tem muita gente no nosso país, muitos homens e muitas mulheres, sabe? Heterossexuais, lésbicas e homossexuais também, bissexuais também, entendeu? De todos os gêneros, de todas as sexualidades também, sabe? E muitas dessas pessoas sabem que não são monogâmicas, entendeu? Sabem que elas não vão praticar a fidelidade e que, né, não faz nem parte, nem pretendem tentar, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa assim que é individual para cada pessoa e o ponto é ser honesto, sabe? Consigo mesmo e com teu parceiro, né? Porque uma coisa assim, todo esse lance o lance da infidelidade, eu acho que eu vou deixar para falar mais em outro programa, porque dá para falar muito sobre essa questão, essa prática e sobre como que isso funciona na vida das pessoas, né? Tem muita coisa para discorrer sobre isso que eu acho que eu não vou entrar nisso aqui, né? Mas o ponto é que, tipo, tem muitas pessoas, assim, que não estão se sentindo bem e nem estão aptas a praticar monogamia, sabe? Só que como a gente nasce num país que aparentemente as pessoas são ensinadas que o único jeito de viver é assim, elas acham que é assim e mesmo que elas não vivam, elas nem conseguem assumir outra posição, sabe? Que nem eu usei esse amigo como exemplo, sabe? Eu tenho certeza absoluta que ele jamais aceitaria ter um relacionamento não monogâmico. Então ele prefere simplesmente engatar namoro atrás de namoro, mesmo que esses namoros vão durar semanas, sabe? E deu. Porque é o jeito que ele aprendeu a viver, ele acha que é assim que ele tem que ser. Ele tem que chegar, se envolver com uma mulher, trair essa mulher, a mulher vai largar ele, e daí ele vai encontrar outra mulher e ele vai continuar nesse ciclo daí, entendeu? Até o fim da vida dele, provavelmente, né? Ou não, né? Quem sabe um dia as coisas mudam, né? Eu torço para as pessoas sempre, né, serem o mais felizes possível sem estar prejudicando os outros, mas no caso desse meu amigo, ele não tá conseguindo muito nenhuma das duas outras coisas, né? Enfim, e agora eu vou tentar falar sobre o negócio de matrimônio. Bom, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui só pra ver quanto é que tá durante esse programa.
Olha, será que eu consigo falar de matrimônio em 10 minutos? Vai ser um desafio, hein? Bom, vamos tentar. Então, o ponto é o seguinte, né? Matrimônio, né? Esse conceito daí é outra coisa que eu já refleti bastante. Simplesmente porque desde quando tu é criança, tu vê as pessoas estando casadas, né? Ou em namoros, relacionamentos, tu ouve idealizações, tu ouve os objetivos, tu ouve as histórias, tu constrói opiniões a respeito do matrimônio, se é bom, se é ruim, se funciona, se não funciona, né? E eu, basicamente, eu tenho uma visão, assim, que não é, né? Junto com esse negócio da monogamia também e tal, porque eu acredito que o matrimônio é uma instituição que a maioria das pessoas se forçam por questões erradas, sabe? Pra começar, eu não acredito nessa história de felizes pra sempre. Quando eu digo que eu não acredito, eu não quero dizer que eu não acredito pra mim. Eu não acredito pra ninguém, né? Isso aqui é uma opinião pragmática. Se alguém que ouviu o que eu tô falando aqui discordar, tudo bem, tu pode discordar, mas é o tipo de coisa que não é, tipo assim, não é como se alguém pudesse provar pra mim que eu tô errado, sabe? Dizer que não é bem assim. Porque a minha opinião sobre essa questão é que é o seguinte: todas as histórias que eu já ouvi falar de relacionamentos, por mais longos que eles sejam, todas as histórias de relacionamento que eu já ouvi falar, pode ser dos teus avós, dos teus pais. Eu já ouvi muitas dessas histórias da boca das próprias pessoas envolvidas e de outras pessoas que conhecem, e eu vou dizer que todo relacionamento longo que eu conheci, ele é marcado de várias coisas, enfim, totalmente assim, não é nem condenável, é simplesmente assim que não dá nem pra, tipo assim, as pessoas simplesmente aceitaram deixar de lado um monte de coisa horrível, e várias vezes que eu digo coisa horrível, eu tô falando assim de humilhação, agressão, e traição, e abuso, e tortura, relacionamento ruim pra caralho mesmo, entendeu? Durante 10, 20, 30 anos, a porra que for, sabe? Então eu acredito que aqui no Brasil as pessoas, né, estavam muito acostumadas a se manter presas a um matrimônio simplesmente porque era o jeito que a cultura era, sabe? Tipo assim, tu ia ficar naquele relacionamento até que a morte o separe, independentemente, né? E aí tem que mostrar alguns pontos mais específicos, sabe? Principalmente assim, em primeiro lugar, tem que ilustrar, deixar bem claro o lado das mulheres, entendeu? Uma mulher que tinha um marido e ela não tinha um estudo, e ela não tinha fonte de renda, ela estava muito sujeita a se manter num casamento, independentemente dos maus tratos, sabe? Independentemente se ela era traída, se ela era espancada, isso daí não fazia a menor diferença. Porque se ela não tinha como sustentar e não era realista numa sociedade na década de 60 e 70, sabe? Não que fosse possível uma mulher virar uma mãe solteira e se virar, mas toda mulher que tinha que passar por isso sabe que era uma luta, não é como se as pessoas fossem respeitar essa mulher da mesma forma e tudo mais, né? Então, a gente viveu num país assim que a gente viu essas coisas acontecer e muitas pessoas romantizam essa parada. Aí eu vou voltar para a palavra que eu usei bastante nesse programa, né? Ah, e eu não vou falar da outra música do Depeche Mode, eu vou ter que guardar para outra ocasião, fazer o quê, né? Mas enfim, o ponto é que, né, muitas dessas pessoas romantizavam essa parada. As pessoas enxergavam, tipo assim, nossa, se esses dois velhos estão casados há 30, 40 anos, é porque eles se amam muito, né? Não, cara, não é porque eles se amam muito, entendeu? Examina de perto, entendeu? E várias vezes nem é só sobre ouvir as histórias das pessoas, porque as próprias pessoas que viveram aquele negócio podem ter romantizado, sabe? E daí, porra, esse lance assim, pra você ter uma ideia, esse negócio assim de Lei Maria da Penha, se eu não me engano, ela foi institucionalizada nos anos 2000, anos 90. Eu devia ter pesquisado isso antes de estar falando, mas vocês pesquisem aí e vejam. Mas o ponto é que, tipo assim, cara, primeira coisa que você tem que cair na real, a mulher apanhava, entendeu? A mulher apanhou aqui no Brasil normalmente, regularmente, sabe? Os avós de vocês provavelmente já bateram nas vozes de vocês e gerações antigas do que eles mais ainda, sabe? Então, a gente tá começando a tentar criar uma sociedade com várias outras coisas que antigamente não era possível, sabe? Uma delas é a mulher não ter que viver num relacionamento que ela apanha. Outras delas é a mulher poder sair de uma casa e poder ir atrás de um trabalho e ela continuar vivendo a vida dela tendo um filho e ninguém desvalorizar ela, ninguém desmerecer, ninguém tratar a mãe sem filho como uma mulher que não vale nada, né? Porque todas essas coisas aconteciam aqui no Brasil regularmente, fazia parte da nossa cultura, do nosso país, sabe? Então, eu acredito que o matrimônio, basicamente, é uma instituição, assim, desse padrão do felizes para sempre até que a morte te separe, eu acho que é uma instituição bem falida, sabe? Eu acho que um homem e uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, ou relacionamentos com mais de duas pessoas, pode sim trazer crescimento, pode trazer união, pode trazer desenvolvimento, pode trazer bem-estar, pode trazer todas essas coisas, né? Só que essa vontade de estar junto e prosperar tem que estar realmente, sabe, enraizado num sentimento de mútuo de amor, né? E não todas as outras coisas que fazem parte de um matrimônio, entendeu? Todas essas coisas assim que tem a ver com convicções políticas, convicções
religiosas, ideológicas, sabe? Todas essas coisas que as pessoas se sujeitam a passar. Muita gente se sujeitou e várias vezes quando tu conversa com pessoas que terminaram relacionamentos de anos e anos e anos, eles deixam claro que eles têm uma grande mágoa, uma grande frustração de ter ficado 10, 20, 30 anos num relacionamento que na cabeça deles eles estavam tentando manter pro bem-estar da família, só que na prática, entendeu? Já não estava fazendo bem para ninguém, tipo, a própria pessoa que já estava infeliz e daí ela fazia com que o parceiro também estivesse infeliz e provavelmente os filhos também já estavam infelizes porque os pais estavam sempre infelizes também em pé de guerra. Então, né, mas esse tipo de noção. Ó, tá chegando em 55 minutos, né? Mas eu vou tentar tocar direto, pelo jeito eu consigo fechar antes de 1 hora, né? Então, essa é a minha opinião sobre esse lance de matrimônio, entendeu? Eu não sou contra matrimônio, eu acho que as pessoas podem casar, podem ser felizes e podem prosperar. Só que eu acho que tem objetivo e tem tempo pra isso, entendeu? Tem objetivo e tem tempo pra isso, e eu acho que muitas e muitas pessoas não sabem se dizer o tempo daí, não sabem a hora de dizer que chega, e que nem eu falei, toda a história que eu tive a oportunidade de ficar sabendo real, e quando eu digo sabendo real, é realmente saber das histórias, sabe? Por isso que eu falei que não adianta só tu conversar com a tua avó e dizer, ah, minha avó disse que sempre foi feliz. De vez em quando tem um monte de coisa que a tua avó conta pra outras pessoas e ela não conta pra ti, sabe? Essa é a questão, tu realmente consegue saber a verdade, tu realmente é capaz de saber como, tipo, se tu conhece um casal que tá junto há 30 anos, tu tem como saber o que essas pessoas passaram durante os primeiros 20 anos do relacionamento? Não a fabulação, não a romantização, não a história que as pessoas gostam de contar, porque é muito mais gostoso contar uma história bonita e de felicidade do que uma história de tragédia e abuso e dizer que tu sofreu pra caralho, mas agora tu não vai se separar mais porque, né, agora já se acostumou e é isso aí que tem pra hoje, né? Então, é isso aí, entendeu? Essa é a questão que eu acho sobre o matrimônio. Eu acho que aqui no Brasil a gente se acostumou a ver relacionamentos falidos, né? É que pra mim isso daí é uma tragédia pra todo mundo, entendeu? Eu acho que a pessoa se manter num matrimônio que ela não queria estar, por qualquer razão que fosse, independentemente do motivo, entendeu? Por isso que essa história do felizes pra sempre até que a morte os separe, não é bom, não ajuda uma pessoa ficar com esse pensamento na cabeça, pensar assim, nossa, eu sou obrigado a ficar nesse relacionamento até que a morte nos separe. Simplesmente porque vai fazer uma série de problemas, uma série de coisas, injustiça, sabe? Porra, o simples fato da pessoa não poder se permitir amar outra pessoa, sendo que ela já não ama mais a pessoa que tá com ela, sabe? Tipo, ninguém precisa viver os últimos 20 anos da vida dele sem sentir amor, só porque, tipo, agora que eu já fiquei com essa pessoa antes, sou obrigado a ficar com essa pessoa até o final da minha vida, porque é isso aí, e gente que se separa é errado, gente que se separa é porque abandonou os outros, sabe? Várias dessas construções, pra mim, várias dessas romantizações do relacionamento a dois, da monogamia e do matrimônio, sabe? Pra mim, são muito erradas, muito tortas, e simplesmente faz com que várias pessoas aí fiquem se amargurando, né? E julgando outras pessoas por não vivendo a vida da maneira amargurada que elas viveram, sabe? Então é um bagulho muito doido. Mas é isso aí. Hoje eu entrei em assuntos assim, tudo a ver com um pouco com romance, tudo um pouco a ver com amor, né? E eu deixei bem claro, assim, olha, eu não sou uma pessoa contra o amor, não sou contra o romance, não sou contra o casamento. Mas, né, eu acho que tem as pessoas confundem bastante o que que é o amor real, como que ele funciona, o que que tu pode realmente dar para os outros, o que que realmente pode ser oferecido para ti e o quanto que aquilo ali pode ter importância na tua vida, sabe? E daí as pessoas se acostumam com ideias românticas, que seja da ficção ou da igreja ou de idealizações da que a sociedade vendeu para ti como o ideal de um relacionamento amoroso, um relacionamento romântico e de um matrimônio, né? E daí as pessoas ficam acreditando nesse monte de bobagem, nesse monte de balela e, né, infelizmente a gente tem esse mundo daí que pra mim tem um monte de gente aí que se beneficiaria bastante se eles conseguissem dizer adeus pra um monte de bobagem que eles aprenderam como certo, como regra e que simplesmente não tem nada a ver com nada, né? Então é isso aí. Quem me viu afinal, espero que tenha curtido. E segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.